E aí, gente, estamos aqui com o Saiba Mais. Bem-vindo, pessoal! No programa de hoje vamos falar sobre macroeconomia. Você aí, sabe sobre o assunto? Ainda não? Então fica com a gente. Se liga, hein? Não dorme não. E roda a vinheta. Ainda hoje, Gabriel Vieira, especialista em macroeconomia, nos explicará um pouco sobre o PIB no Brasil. Em seguida, nossas meninas Gabriela Freitas e Carolina Andrade saíram às ruas para saber a opinião sobre o PIB brasileiro, juntamente com a reforma da Previdência. E por fim, no nosso Mais Games, teremos participações especiais com muitos jogos para vocês curtirem. Então, fique ligado, pois está começando mais um... Voltamos. Primeiramente, iremos falar sobre o PIB. Você sabe o que ele é? Para que serve e por que é tão importante? Para ajudar vocês a entenderem, trouxemos uma notícia do site do Estadão que estará representando o PIB do Brasil em relação à reforma da Previdência, caso ela seja aprovada no segundo semestre de 2019. Nele, estará representando um aumento de 0,6% nesse segundo semestre e uma previsão de 2,5% no ano que vem. Você sabia que está previsto que o consumo familiar aumente neste ano 1,5% e está previsto para subir 2,9% no ano que vem? Interessante, não é? Você sabia disso, Ana? Acabei de saber. Muita gente não sabe, mas aqui no Saiba Mais ninguém sai com dúvida. Por isso, chamamos um especialista em macroeconomia, o Gabriel Vieira. É com você, Gabriel. Prestem atenção. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Bem, estamos aqui hoje para falar a respeito do PIB, que nada mais é que o Produto Interno Bruto do Brasil. Bem, mede-se no PIB apenas os bens e serviços produzidos ao longo de um período de um ano, e não se considera os custos de produção e de depreciação. Então, e para que vocês entendam melhor a respeito do PIB, do como ele funciona, o que compõe ele, como ele é melhorado dentro da nossa economia, eu trouxe um esquema melhor, mais didático para vocês. Retomando, o PIB, Produto Interno Bruto, é o valor de todos os bens e serviços finais que foram produzidos em uma economia, desconsiderando todos os custos de depreciação. Ou seja, são todas as matérias-primas produzidas em um determinado período. O PIB, para que consiga crescer, deve passar por um ciclo de crescimento econômico, o qual consiste em dois principais pilares, os quais são a distribuição de renda nacional, a qual se destina ou à poupança ou ao consumo das famílias. O outro é a de arrecadações do governo, as quais devem ser convertidas em serviços básicos como educação, saúde, lazer e transporte. Assim, para que se consiga calcular o PIB, é necessário compreender os componentes de sua equação, a qual se expressa por PIB é igual a C mais I mais G mais X menos M, as quais são: o C representa o consumo das famílias em bens e serviços, o I, o total de investimentos das empresas, o G são todos os gastos do governo em bens e serviços. X menos M é o saldo da balança comercial, que representa a diferença das exportações e importações do Brasil. Muito obrigada, Gabriel. Mas ele é um especialista. E o pessoal da rua, será que estão atentos a esses assuntos? Mandamos nossas duas repórteres, Carolina e Gabriela, às ruas para ver se o pessoal tá sabendo. Gabriela, você está nos escutando? E aí, Bruno, estamos aqui nas ruas da PUC para poder fazer mais uma pesquisa de campo para o nosso programa Saiba Mais. Estamos aqui com a nossa primeira entrevistada. Qual que é o seu nome? Beatriz Padovani. Então, Bia, nós queríamos perguntar para você se você sabe o que é a reforma da Previdência. Sei sim. E você tem uma noção como que vai afetar positivamente ou negativamente o nosso país? Eu acho que se a reforma da Previdência for feita dessa maneira que eles estão propondo agora, eu acho que vai afetar negativamente. Mas se eles conseguirem fazer algumas mudanças, eu acho que vai melhorar. Você sabe o que é a reforma da Previdência? Sim, um pouco. E você acha que isso vai ser bom ou ruim para o país? Eu acho que, assim, eu considero um pouco negativo toda a questão de abono salarial, a aposentadoria especial que também teve alteração. Bom dia, Vitor. Você sabe o que é a reforma da Previdência? Bom dia. Não sei.
Bom dia, pessoal. Agora estamos aqui com o professor Marshall. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gabriela. Então, professor, nós queríamos perguntar para o senhor qual a sua perspectiva em relação à reforma da Previdência. A minha perspectiva, bom, do ponto de vista pessoal, é que ela vai me fazer trabalhar um pouco mais do que eu pretendia antes de me aposentar. Do ponto de vista da perspectiva das pessoas mais jovens, eu acho que ela coloca um horizonte em que vai ter que aumentar muito o período de vida útil de trabalho das pessoas, de modo que elas possam obter a possibilidade de se aposentar. Professor, tudo bem com o senhor? Bom dia. Nós queríamos saber qual é a sua perspectiva em relação da Previdência com o PIB. Bom, uma reforma da Previdência, da maneira como está colocada hoje por esse projeto do governo, significa uma economia de gastos por parte do governo. Ou seja, adiar a entrada de pessoas no processo de aposentadoria e reduzir pagamentos nesse processo de aposentadoria. O que significa uma diminuição de gastos dessas pessoas, e ao diminuir gastos dessas pessoas, isso não tem como impactar o PIB de maneira positiva. Então, no sentido de impactar o crescimento do PIB, a reforma tem um impacto negativo no curto prazo. Espera-se que, no longo prazo, tanto as pessoas resolvam esse problema de outra maneira com outras rendas, como o Estado consiga fazer algum investimento. No entanto, isso é apenas para o longo prazo. Bom, a ideia aqui é comparar o gasto com previdência no Brasil. O Brasil, ele gasta aproximadamente aí 13% do PIB, com mais ou menos aí 8,8%, 9% da população envelhecida, né? Aquela população com mais de 65 anos. Se a gente comparar o Brasil com os outros países, nós somos um país muito jovem, uma população idosa muito pequena e um gasto relativo ao PIB muito grande. Nesse caso, ou o PIB é muito baixo para a população e a gente precisaria aumentar o PIB, ou a gente está gastando demais com a Previdência, ou então as duas coisas juntas, né? Infelizmente, a reforma da Previdência que está sendo proposta não vai resolver todos esses problemas, mas ele ajuda a resolver uma boa parte. Junto com o problema da Previdência, outras medidas precisam ser tomadas. A exemplo da reforma tributária, que me parece urgente. Segundo informações do governo, deve ter possivelmente aí essa reforma ainda esse ano. Então agora se liguem na explicação. A reforma da Previdência Social no Brasil é uma reforma na estrutura, ou seja, de longo prazo, que visa melhorias na produção ou no emprego, com o intuito de implementar medidas legislativas para que se altere a legislação previdenciária. Isso se deve ao fato de que há um desequilíbrio demográfico, devido ao grande aumento da população idosa, além do fato de uma maior expectativa de vida, fazendo com que o número de pessoas inativas aumente no futuro. Além disso, o governo alega que o sistema previdenciário possui um déficit, ou seja, que seria resultante da diferença entre a arrecadação e os benefícios que são concedidos, obrigando o governo a tirar recursos de outras áreas para compensar. Galerinha, nosso programa está chegando ao final, mas não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos que precisam entender macro. Isso mesmo, agora fiquem com mais games. Até a próxima, tchau, tchau! Olá, galerinha, estamos aqui mais um dia com mais games para vocês. E hoje vamos apresentar nossos participantes especiais. Ele, estudante de Educação Física, Carlos Vieira. Estudante de Economia, Juliana Ruda. Então vamos para o jogo. Painel na tela. Se uma pessoa tem 65 anos, mas contribuiu por 25 anos, o tempo mínimo, ela teria direito a 76% do benefício. Com 26 anos de contribuição, passaria a ter direito a 77% do valor e assim por diante até chegar aos 49 anos de contribuição para ter direito a 100% do benefício. Verdadeiro ou falso? Valendo!
Verdadeiro! Juliana acertou! Próxima pergunta. Pergunta de número 1. A reforma aumentou o tempo mínimo de contribuição, a chamada carência, de 15 anos para 20 anos de recolhimento. Verdadeiro ou falso? Valendo! Carlos está correto! Próxima pergunta. Pergunta de número 3. Quem já tem idade e tempo de contribuição para a aposentadoria, mas ainda não é aposentado, perderá o benefício. Verdadeiro ou falso? Valendo! Os dois estão corretos! E a pergunta para o desempate, pergunta de número 4. Atualmente, as regras de aposentadoria para quem trabalha no campo são diferentes das do trabalhador da cidade. Hoje, os produtores rurais conseguem se aposentar sem contribuir para a Previdência, enquanto o trabalhador da cidade contribui com um valor fixo no mês. O produtor rural paga um percentual sobre a sua receita bruta de sua produção, que é variável. Essa regra permanecerá a mesma. Verdadeiro ou falso? Valendo! Juliana está correta! Eu tinha respondido falso. Que pena, nosso amigo Carlos perdeu. Vai ter que conseguir o seu whey protein de outra forma. Eu não perdi, gente. Eu já tinha ganhado. Parabéns, Juliana! Nossa vencedora do Mais Games de hoje está levando para casa um cheque de 5 mil reais. Muito merecido! Mãe, é pra você! E esse foi o game de hoje. Até a próxima! Agradecemos pelas participações especiais. Professor Marshall, professora Dalto e professor Boro.